Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar um pouco sobre mensagem subliminar, algo que eu gostaria de falar já há bastante tempo atrás. E eu quero, antes de falar sobre mensagens subliminares, desenhos, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa também falou algumas coisas, né? E hoje pela manhã eu estava ouvindo um relato, um testemunho de uma irmã, no qual no final desse vídeo eu vou contar, né, um pouco sobre também esse testemunho. Mas antes disso, eu quero aqui compartilhar a palavra do Senhor e eu quero também te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, ó, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, eu quero aqui compartilhar uma palavra, mas eu amo essa palavra que eu vou compartilhar com a amada igreja. Eu quero desde já agradecer a todos vocês que comentam aqui no canal, que assistem os meus vídeos até o final. Quero agradecer, muito obrigada a todos vocês que compartilham, que comentam, que assistem os anúncios. Eu só quero agradecer a todos vocês. Todos os dias tem chegado aqui, né, ou chego, né, eu creio que é chegado pessoas novas, né, Deus tem enviado pessoas novas aqui no canal. Eu quero saudar, né? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Aqui nós falamos sobre testemunhos, sobre palavras, sobre experiências que eu tive com Deus. E eu quero aqui compartilhar uma palavra que se encontra aqui em Esdras, no capítulo de número 1, no verso 1, que diz assim, eu amo essa palavra, ó. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito. É interessante também, irmãs, que em 2 Crônicas, que é o finalzinho do livro, termina 2 Crônicas e depois entra em Esdras. 2 Crônicas também, o capítulo 36, o verso 22 e 23 diz assim, porém no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá, que entre vós é de todo o seu povo, que suba e o Senhor seu Deus seja com ele. Então, irmãs, esse texto, eu amo esse texto, por quê? Porque o texto vai ser bem claro, a palavra do Senhor vai dizer que Deus ele despertou o espírito de um homem. Essa profecia vai dizer, né, que, olha só, porém no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Jeremias havia profetizado, se eu não me engano, há 150 anos atrás, acerca desse homem que viria. É tanto que o texto sagrado vai reafirmar sobre isso. Jeremias ele vai profetizar porque é assim, profeta de verdade, profeta verdadeiro, que ele fala, aquilo se cumpre. E ele vai profetizar acerca desse homem que Deus iria usar para abençoar o povo de Deus. Por isso que o texto sagrado, né, ele coloca, né, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio da boca do profeta Jeremias. Então, Jeremias já havia profetizado antes aquilo que iria acontecer, que iria surgir esse homem, que esse homem ele ia fazer coisas boas para o povo. O contexto aqui do cenário é o retorno do povo de uma situação de cativeiro durante
70 anos e o povo estava retornando para sua cidade de origem. E o templo, a casa de Deus estava toda destruída. E Deus aqui, ele vai levantar esse homem chamado Ciro. Esse homem chamado Ciro, o rei da Pérsia, para favorecer o povo de Deus. Mas o que mais assim mexe no meu coração e a tônica dessa mensagem aqui é que o texto sagrado vai dizer que Deus despertou o espírito de Ciro. O Deus que nós servimos, ele é o Deus que desperta o espírito das pessoas. Provérbios vai dizer, no livro de Provérbios, vai dizer que o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele o inclina para onde quer. Mas Raquel, onde que você quer chegar com isso? Eu quero chegar que você pode orar pelo seu marido, para que Deus mude o coração dele. Você pode orar pelo seu chefe, para que Deus mude o coração do seu chefe. Você pode orar pela sua chefe, que Deus muda o coração. Você pode orar pelo presidente da república, pelas autoridades, pelos governantes, porque Deus, ele muda o coração. Deus despertou o espírito de Ciro. O Deus que nós servimos é o Deus que desperta o espírito das pessoas, principalmente para nos abençoar. Irmã Raquel, desse jeito. Desse jeito. Mas Raquel, eu posso orar então nesse sentido para que Deus venha despertar? Sim, claro, irmãs. O grande problema é que nós perdemos muito tempo falando, dizendo, querendo colocar as nossas opiniões ou aquilo que nós achamos, goela abaixo. Queremos impor. E nós podemos orar. Podemos orar? Podemos orar. Para um líder, para uma líder, para o teu gerente. E mais que eu posso orar? Pode. Você pode orar, Senhor, desperta o espírito dessa pessoa. E ali você fala a sua necessidade para me favorecer, para me beneficiar, para abrir portas, para... Mas Raquel, eu tenho dificuldade de orar. Eu vou deixar o link aqui do livro, O Poder que Você Precisa. Lá eu falo sobre oração. Mas o Deus que nós servimos, ele desperta o espírito das pessoas. E eu tô falando isso daqui, eu tô me lembrando de um testemunho, eu tô me lembrando aqui de um testemunho de uma irmã, eu não vou falar o nome dela não, mas essa irmã é uma irmã da minha igreja. E é uma irmã, assim, muito abençoada, E ela estava compartilhando conosco, Eu estava fazendo um curso na época lá na igreja. Lá na igreja tem vários cursos, E eu estava fazendo um curso lá na igreja, E assim, esse curso é um curso assim de mulheres, É um curso de mulheres onde tem uma roda e ali fala sobre os desafios femininos, Isso tem uns anos, mas eu gravei esse testemunho e cabe perfeitamente aqui, que Deus desperta o espírito das pessoas. E um certo dia, lá em uma das aulas, essa irmã, ela compartilhou a experiência dela conosco. E ela disse que a cozinha dela precisava ser reformada porque estava muito feia a cozinha. E tava feio, mas tava feio, tava assim, saindo algumas coisas do teto. Tava assim, aquelas coisas assim
triste, né? Triste. E o marido dela, ele tem condições financeiras. Ele tem, irmã, que eu tenho. Uma coisa é você não ter. Outra coisa é quando a pessoa tem. E agora eu não me lembro se ele tinha outras contas para pagar, enfim. Eu sei que ela já tinha falado, já tinha brigado, já tinha, né? Aquelas coisas, né? Entre marido e mulher. Ela já tinha falado. E o homem, nem que nem, irmãs, nem que nem pra ela. E ali, né, ela falando, marido, essa cozinha tá feia, não aguento mais essa cozinha e tal. E ele só protelando, dizendo e tal, e enfim. Irmãs, até que ela contou que ela resolveu parar de falar, só orar. Só orar. Ela começou a orar e fechou a boca. Lembra que no início do vídeo eu falei que o nosso, às vezes, pior erro é ficar falando. Irmã Raquel, amada igreja, ficar falando. E ali ela parou de falar. Só foi para o joelho e pedindo a Deus, falando com Deus e jejuando para Deus tocar nele, para Deus tocar na mente dele, para Deus tocar no coração dele, que é a mesma coisa. Para Deus tocar no espírito da pessoa, e ela orando, ela falando, né? Parece as irmãs que estavam ali, porque assim, é só irmãs, então cada uma estava contando as suas experiências, né, com seus respectivos companheiros, né? E então, cada uma ali estava falando das suas experiências. E ela compartilhou, né, da experiência nesse sentido. E ela disse que parou de ficar falando. Só orou, ficou orando, falando com Deus. Aí um belo dia, passou um tempinho, e fechou a boca, não reclamou mais da cozinha, não reclamou mais assim que precisava fazer uma reforma. Porque era uma reforma, né, que precisava fazer na cozinha dela. E eu amo essa irmã, irmãs. Uma irmã muito abençoada. E ali ela vai dizer que ela parou de falar. Parou de falar, Raquel, parou de falar, e ali ela parou de falar. E ali um belo dia, o marido dela, né, levanta para tomar um café, ele olha assim a cozinha. Ele, nossa, mas essa cozinha tá feia mesmo. Ela tinha parado de falar. Aí ela por dentro, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Senhor, glória a Deus. Aí ele, fulano, essa cozinha realmente tá feia, né? Ele ficou olhando assim pro teto. Olha Deus despertando o espírito. E ela de boca fechada também não falou mais nenhum comentário. Porque, irmãs, é difícil, mas tem que obedecer ali o trato que você fez com Deus. E ali, a amada igreja, ela disse que passou mais uns dias, uns tempos, né? Eu não sei se ele recebeu, mas um belo dia ele acordou e ele falou assim, fulana, se arruma. Eu já até contei esse testemunho aqui no canal. Falou assim, fulana, se arruma, porque nós iremos lá na Patronida. Patronida é uma loja que tem aqui, pra lá sim, pra lá sim, bem assim pra lá, sim, pra lá. E lá vende materiais de construção, aí as pessoas estão investindo em decoração, coisas bonitas para casa. Resumo de tudo, coisas bonitas para casa, porque era assim, tudo assim muito simples lá, essa loja que agora já aumentou muito. E os donos lá, que são 2 donos, eles estão assim investindo em coisas bonitas para casa. Acessórios, coisas lindas, irmãs, coisas lindas que normalmente não tinha aqui, onde tem coisas lindas mesmo, de decoração, de pisos, de revestimento, de porcelanato.
é lá na fornecedora Chateau. Olha, eu não tô ganhando nada desse povo, mas eu tô falando porque lá é muito lindo, as coisas lá de casa, irmãs. Você até se embaralha na mente o que você vai comprar. E assim, é tudo muito lindo, tudo muito assim. Por exemplo, você vai comprar uma torneira. São tantas torneiras, irmãs. Torneira dourada. Ah, irmãs, são coisas lindas. Coisas lindas. E essa Pátria Unida, aqui próximo, mais pra lá assim, eles começaram a investir em coisas bonitas assim. Assim, estão aumentando. As irmãs entenderam. As irmãs entenderam. Aí ele foi e falou assim, ele acordou, aí ele, olha, fulana, se arruma que nós vamos lá na Pátria Unida. E ali ela contando as experiências, irmãs. Eu falei, olha, Senhor, como o Senhor é fiel. Então, irmãs, isso vem ilustrar isso daqui que a palavra do Senhor fala, que o Senhor despertou o espírito de Ciro. Se você quer que Deus desperte o espírito de uma pessoa, você pode orar. Inclusive aqui dentro da sua casa, aí tem uma pessoa que gosta de bagunça, gosta de bagunçar seu pai, seu marido, seus filhos. Começa a orar. Senhor, desperta o meu marido, desperta a minha esposa. Senhor, liberta desse espírito. Começa a orar, começa a colocar diante de Deus, começa a colocar diante do Senhor. Porque Deus, irmãs, Ele desperta os olhares das pessoas, o espírito e o coração da pessoa. Irmã Raquel, Ó, eu tô me lembrando aqui de uma passagem de Salomão, que quando Salomão ele deixa o Senhor e ele se volta para os ídolos, a Bíblia vai dizer que Deus suscita inimigos. Olha como é que Deus trabalha no coração e na mente das pessoas. Deus vai suscitar inimigos, embora essa não seja a linha aqui, né, de hoje do assunto, mas para as irmãs entenderem. E Deus também faz com que pessoas fiquem de paz conosco. A Bíblia vai dizer que quando os caminhos do homem bom são agradáveis ao Senhor, Ele faz até com que seus inimigos tenham paz com Ele. E eu citei esses dois exemplos e eu quero fechar aqui essa palavra com essa palavra aqui. Deus, Ele desperta o espírito das pessoas. Então, você pode começar a orar aí dentro do seu lar, alguma dificuldade, você pode começar a orar que Deus ele vai despertar o espírito dessa pessoa. Amém? Então, eu quero aqui agora no final desse vídeo falar sobre mensagens subliminares e desenhos que não são abençoados por Deus, pelo contrário, são ferramentas do inimigo para entrar dentro das casas e nos telefones. Você que é pai, você que é mãe, olhe o que seu filho anda assistindo. Observa o que seu filho anda assistindo. Jesus ele vai dizer que de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O mal, você acha que ele falou aquilo dali à toa? Não, irmãs. Porque ele sabe que uma das portas de entrada do mal é pelos olhos. Crianças assistindo celulares, irmãs. Às vezes quem precisa de uma correção é o pai e a mãe que não olha os celulares, o que anda vendo. Porque na minha humilde opinião, criança não é nem para estar com celular, irmãs, e muito menos com internet. Na minha humilde opinião. Mas às vezes uma preguiça, porque às vezes é uma mulher que não quer ter paciência, porque educação dá trabalho, ela cerceia, qual é a palavra certa aqui? Deixa eu procurar uma palavra. Ela cerceia, ela abre mão da sua educação ali, porque educação dá trabalho, e ela coloca a criança nas mãos do Estado, porque ficar vendo celular e televisão o dia todo, você está transferindo a sua responsabilidade para que o Estado eduque. Ou então é a escola que tem que educar. Não, irmãs, escola não tem que educar, não.
Escola dominical também não tem que educar a criança, não. A educação vem de casa. Os bons modos, os bons comportamentos. Ih, irmã Raquel, eu vou falar, irmãs, porque eu me sinto no senso da responsabilidade aqui desse canal para falar. Escola não é para educar seu filho, nem seu neto, nem sua neta. E ainda vou falar aqui algo aqui também, ó. Vou compartilhar algo aqui. Existe uma cultura maligna, maldita, aqui, ó, no lugar aqui onde eu moro, que os avós têm que cuidar dos netos. O que é isso? Isso não é obrigação, não, irmãs. Quem lá que fez o filho, quem realizou lá, né, a gravidez lá, é que tem que arcar com a responsabilidade. Aí você quer um avô, quer uma avó, lógico que cada caso é um caso, não quero generalizar. Se você que é avó ou avô se sente bem, se sente feliz, a criança é uma terapia, você se sente realizado, porque também tem isso, tudo bem. Mas eu tô falando daquele caso que uma avó deixa de sair, deixa de passear, deixa de ir para a igreja para ficar tomando conta de neto. E os filhos estão por aí. Às vezes não estão nem trabalhando. Irmãs, isso é uma cultura maligna. É uma cultura e virou ó, cultura. E é tudo normal. Eu tenho que tomar conta do meu neto. Mas quero reafirmar. Não quero generalizar. Cada um é que sabe da sua vida com Deus, da criação que deu, mas precisamos avaliar muito bem, irmãs, muito bem, senão pessoas se aproveitam, e isso não é saudável. Você já trabalhou, tem aí o seu recurso financeiro mensal, vai viajar, vai para o círculo de oração que a obra precisa de você, vai fazer visita no lar. Mas vamos voltar aqui para não sair do tema aqui do canal, porque, irmãs, isso é uma cultura maligna. E às vezes é um filho, eu tô falando aqui na redondeza aqui onde eu moro, é um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. E a avó tomando conta. Irmãs, o que é isso? Eu fico indignada. Mas vamos voltar aqui. Então, mensagens subliminares. Você que é mãe, olha aí o teu celular. Olha o celular da criança. Você que pega o teu celular e bota na mão da criança, ou pior ainda, compra um celular e dá para a criança. Você precisa olhar o celular da criança, olhar a mochila da criança, o caderno da criança. Olha como é que dá trabalho. Dá muito trabalho cuidar de criança pequenininha. E depois, acho que a vida inteira, dá trabalho. Né? Só quando pega a maioridade que já está trabalhando, aí já é outra coisa. Né? A preocupação é na rua, ficar orando para Deus guardar e livrar. Irmã Raquel, é desse jeito. Então, existem certos desenhos, irmãs, eu quero aqui falar de uma aqui. Primeiro, esse Batman. Irmãs, precisamos analisar o que nós estamos vendo, irmãs. Analisar Batman. Olha o subtítulo, Cavaleiro das Trevas. O que é isso, irmãs? Aí, contenda, a criança fica doente, que não sabe do que está doente, com febre, com vômito. A criança está tristinha. Irmãs, isso é filme, desenho, sei lá o que, né? Batman, o Cavaleiro das Trevas. O que é isso, irmãs? Chamando treva para dentro de casa. E ele ainda tem uma asa assim preta. Irmãs, uma coisa horripilante. Eu me sinto no senso da responsabilidade de vir aqui no canal e falar, irmãs. Porque às vezes a nossa mente está muito cauterizada que você já não enxerga mais isso. Irmã Raquel, Eu estava conversando com uma irmã. Eu falei, irmã, foi ontem, semana passada.
E eu falei, irmão, o que é isso, irmã? Negócio de Batman. Irmãs, e sem contar que o Batman, ele é um vampiro. Se eu não me engano, ele é um vampiro, isso mesmo, ele é um vampiro. Irmãs, só a simbologia do vampiro já não é boa, porque vampiro é o quê? É algo que suga. Suga as suas energias, suga o seu tempo, suga toda a energia, irmãs. Certos filmes aí, Crepúsculo, negócio de vampiro. Irmãs, vamos nos atentar, pedir a Deus. Que é isso, amada igreja? Adolescente, você permitindo a tua filha, isso é responsabilidade sua. Sua filha, agora eu já nem sei, né? Mas eu sei que tinha isso daí, negócio de crepúsculo, negócio de vampiro, uns jovens brancos lá. Eu nem sei, mas o que se passa? Eu sei que um jovem paquerava jovem. Eu nem sei direito. E mães, pais permitindo as filhas irem para o cinema para assistir isso, irmãs. Então você olha assim, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, o que é isso, amada igreja? Você assistir isso dentro da sua casa e a criança ali está convidando o espírito das trevas, aquela energia, para estar dentro da casa, dentro do lar. É, irmã Raquel, é desse jeito, amada igreja. Aí eu comentei isso com uma irmã, a irmã falou assim, ih, irmã Raquel, a senhora não sabe um desenho que tem aí, Malévola. Eu acho que é isso, irmã. Eu falei, irmã, mas o que é isso? Só pelo nome ela é. Aí ela me contou que a menininha lá do desenho desce até as profundezas. O que é isso, irmãs? E você permitindo, olha o desenho com as suas crianças, tira um tempo. O tempo que você vai gastar, vai investir, não é gasto, é investido, que depois você vai dar glória a Deus. Que essa criança depois futuramente vai ser um homem ou uma mulher de Deus. Não vai se perder. Aí ela falou do Malévola. Eu nem sei. Parece que é uma menininha má. E você permitindo. Achando que é normal. Mensagens ocultas, mensagens subliminares, irmãs. Teve um aí que foi uma febre, esse tal de Harry Potter. Eu acho que é isso. Eu não sei se é Harry Potter ou Harry Potter. Harry Potter. Eu sei que é um menino lá que é bruxo. Acho que é isso, irmãs. Harry Potter. O Harry Potter. Ah, irmãs, é um menino de óculos que no cinema assim explodiu e teve várias séries. E saiu o livro. Aquela moça que fez esse livro ficou muito rica. Esse Harry Potter, irmãs, é um feiticeiro, irmãs, fazendo magia. Irmãs, isso não procede não, irmãs. Eu tô rindo porque assim, isso fica normal, irmãs. Ou será que é só eu que acho isso normal? Creio que não. Tem homem e tem mulher de Deus aqui nesse canal. E acha que é normal, mãe comprando, sem visão espiritual nenhuma. Comprando livro pro filho ler, pro adolescente ler. Vai ler a Bíblia, vai ler o Peregrino, vai ler os Heróis da Fé, a história dos avivalistas. Irmãs, então vai ler Napoleão Hill. Mães, magia, ocultismo, irmãs. E creio eu não assisti esses filmes não, mas eu creio irmãs, parece que tem até uma vassoura, ele tem um chapéu. Irmãs, coisa de bruxaria, irmãs. Da cultura lá pagã que tem um chapéu, até isso parece que tem uma vassoura, assim nas propagandas. E foi uma febre isso na época, eu não sei nem por onde anda, se ainda... anda, porque eu não tenho televisão aqui mais, né? Não tenho, não acompanho, mas eu creio que não parou não, irmãs. Deve estar ainda aí ativa. Aquilo dali, irmãs, é ocultismo, bruxaria. Cenas também lá.
Irmãs, vamos vigiar. 31 de outubro, dia das bruxas, crente cristão, eu não digo nem crente cristão, irmãs, festejando Halloween. Que é isso? Dia das bruxas, irmãs. E pasmem todas vocês, eu creio que até dentro das igrejas. Aí isso daí, irmãs, é culpa do pastor, que não tem firmeza, sei lá, não vou nem ficar falando. Mas, irmãs, precisamos ter visão espiritual, buscar o sentido daquilo que está sendo festejado. Dia das bruxas, Halloween, dia 31. Agora, 31 de outubro, nós que somos cristãs, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, de Martinho Lutero, irmãs. Mas cristão não fica comemorando o negócio de Halloween, não, irmãs. As bruxas, elas existem, Raquel, existe na Europa. E elas, devido lá às feitiçarias delas, elas acabaram, erradicaram com o cristianismo lá, irmãs. Na Europa, uma frieza. E elas têm entre elas, combinado entre elas, de acabar com os líderes do Brasil. Porque derrubando os líderes, derruba o cristianismo. Por quê? Porque as nossas orações atrapalham o agir delas no mundo espiritual, os elementares, os demônios, né? Então, irmãs, em nome de Jesus, vamos vigiar. Cristão não fica com negócio de abóbora, tudo escuro, pintar olho. Que isso, irmãs? Dia 31 de outubro, que é isso? Não, irmãs, isso não procede, não. Isso é coisa maligna. Você que permite teu filho ficar brincando dentro das escolas, fala lá pra tia, não, meu filho não vai participar disso, não. Nesse dia ele nem vai pra aula. Ah, mas ele vai perder ponto. Passa um trabalho pra ele que ele vai fazer em casa, um outro trabalho. Aí a tia lá da escolinha vai passar outro trabalho. Mas, posicionamento, precisamos nos posicionar. Outra coisa de ocultismo, horóscopo. Irmãs, cristão não tem que ficar olhando horóscopo, irmãs. Saul foi lemão. Quando eu não era cristã, eu até permitia. Que estão as mulheres, né, que lê mão. Tem, Marca, eu tenho mulheres que lê mão. Eu não era cristã, não. Não era cristã, não. E eu permitia. Mas eu era bem jovem. Eu devia ter 17, 18 anos. Né? E eu permiti 2 vezes ler. Irmãs, isso daí, irmãs, é coisa oculta, Deus não se agrada disso. Aí o que acontece? Horóscopo, o que é isso? Não, cristão. Ah, o meu signo, irmãs, a pessoa não tem nem pudor, ainda fala alto. Aí eu fico olhando assim. Nos lugares onde Deus nos leva para levar a palavra, em algum outro lugar, no trabalho de consagração. Que lá na minha igreja, o meu pastor fala. A pastora líder lá também fala. Fala, irmã, que eu falo. É pecado, irmãs. Não. Nós cremos em na ciência do estudo dos astros, porque existem vários outros planetas, existe a Via Galáxia, existe corpos celestes, isso existe, irmãs. Como ciência é uma coisa. Agora, ficar Áries, Capricórnio, que é isso, irmãs? Ah, você nasceu, então você é do signo tal. Mas isso não procede nas conversas entre cristãos, não, irmãs. Aí eu estava ouvindo um testemunho de uma irmã que ela estava falando que o bebezinho dela, né, bem bebezinho, ele fez lá uma festa, né, ela fez uma festa para ele e ela reparou que
quando colocava determinada música de criança, musiquinha lá de criança, ele começou a chorar. E ela ficou atenta, ela falou, o que será que... E ele chorando com desespero. E ela prestou atenção, né? Com desespero, querendo fugir. Será que tem alguma mensagem liminar nessa música? Irmãs, músicas infantis. E ali ela foi orar ao Senhor, foi colocar diante do Senhor e Deus deu uma estratégia para ela. Porque ela ficou pensando, nossa, ele pequenininho, será que ele tem essa sensibilidade de ver alguma coisa? Porque tem pessoas, irmãs, que são muito sensíveis espiritualmente. E um outro vídeo, um outro dia eu gravo sobre isso, né? Existem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande. E ela começou a pensar, nossa, mas será que ele tem essa sensibilidade? E ela começou a observar que era só com aquela música. E ali ela orando, colocando diante do Senhor, ela pensou, será que tem alguma mensagem subliminar? E ela lembrou, Deus fez ela lembrar daqueles discos, né, da Xuxa, que as pessoas colocavam para rodar ao contrário. E ali, enfim, vocês sabem desse assunto que aconteceu muito no passado. E dava assim para ouvir. E hoje, como não existe mais discos, hoje é MP3, MP4, né? Ela conseguiu descobrir um aplicativo na Play Store que roda ao contrário as músicas e dá para você ouvir. E ela até deu uma dica, né, que para você ouvir se tem alguma mensagem subliminar ou não, é só mudar a rotação, porque a rotação fica lá de 100. Você deve diminuir a rotação para ficar bem lenta, que é 40. 40, a velocidade lá da rotação. E ela ainda deu essa dica, ela falando que ela pegou aquela música, colocou e começou a analisar a letra do barulho lá da música, dessa música, do barulho lá, ela mudou a rotação bem lento. Tava ela e tava um cunhado que ele não era nem cristão, para ver, como testemunha, para ver se realmente ela estava ouvindo aquilo. E eles ouviram, ali tinha, irmãs, palavrão, palavras torpes, palavrão, coisas do mal, coisas malignas ali naquela música daquele desenho. E normalmente desenhos infantis, músicas infantis, tem ali uma repetição, parece que eles repetem muito, essas músicas infantis repetem muito. Então precisamos estar muito atentos ao que está sendo repetido, não só assim as claras, como nós conseguimos ouvir normalmente, e também nessa questão da rotação, que ela falou que conseguiu abaixar um aplicativo lá, e ali ela conseguiu detectar coisas malignas naquela música, que o filhinho dela começava a chorar quando colocava. Então, era essa palavra, né, que eu queria falar com todos vocês sobre mensagens subliminares. É um assunto muito grande, muito extenso. Quadros, observe quadros que remetem sofrimento, quadros ou algum objeto que você não se sinta bem, E você que é líder de oração, você que é do círculo de oração, você que tem um trabalho de oração, fale sobre isso lá na sua igreja. Desperte o povo, né? Desperta, porque é função de cada uma de nós, amém? Que Deus abençoe. Era só isso que eu tinha que compartilhar. E muita vigilância, irmãs, nesses desenhos. Eu não sei mais outros desenhos, porque eu não procurei me aprofundar muito. Mas existem vários outros desenhos. É que eu me lembrei do Batman, que é da minha época, que eu nem sei se existe mais. A minha colega disse que tem até filme, né, desse Batman.
Mães, uma coisa horrível, Cavaleiro das Trevas, onde já se viu isso, irmãs? Então, é o Batman e esse outro desenho. Mas deve ter vários outros desenhos, né? Não sei se é a Queca, não sei se é Queca. É Queca. É um porquinho, né? Também eu creio que tem mensagens subliminares, eu já busquei a ver no passado, uns tempos atrás, né? Parece que ela também tem. E se você conhece algum outro, coloca aqui embaixo nos comentários para despertar quem é que vai estar lendo nos comentários. Amém? Deus abençoe e fique na paz.